Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos começar as nossas conversas sobre Você Vai Voltar Pra Mim e Outros Contos, que é um livro publicado em 2014 que traz uma reunião de 28 textos escritos entre 2010 e 2013 e que vão ali representar a primeira incursão do autor aqui pelo gênero literário conto. Caso você não saiba, o autor deste livro aqui é o Bernardo Kucinski, que é também o autor de Cá, Relato de uma Busca, que já tem vídeo no canal e o link vai estar em uma playlist lá embaixo. Em uma tentativa de falar do maior número de contos que me seja possível, eu resolvi dividir o conteúdo deste livro em duas metades. Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns dos primeiros contos aqui, dessa primeira metade, né, deste livro. E até agora, todos esses contos lidos, eles tocam em pontos que permitem ao leitor relacionar essas narrativas aqui direta ou indiretamente ao período da ditadura militar. Só que ao contrário do que acontece, por exemplo, aqui em Cá, Relato de uma Busca, nem todos esses contos se passam durante a ditadura. Alguns nos mostram, por exemplo, quais foram os resultados da ditadura na vida dos militantes e na vida dos familiares e amigos e conhecidos, enfim, desses militantes tempos depois do período de abertura política. Então, de um modo geral, estes contos aqui eles são bem curtos e que acaba inviabilizando o tom naturalista que alguns deles poderiam assumir ao, por exemplo, tratarem diretamente de temas como a violência física, a tortura, a censura e as mais diversas formas de repressão. E pensando ainda neste conjunto de textos lidos até agora, é bem possível que a gente encontre aqui de maneira geral, mas não de maneira absoluta, é sempre necessário dizer isso, um recurso que é pouco comum ao abordar essas temáticas da repressão, da tortura e da violência, que é o uso da ironia como um artifício narrativo, como um artifício literário. E esse uso da ironia, ele já aparece desde o título do livro, porque quando a gente olha e lê Você Vai Voltar Pra Mim, você imagina que seja um livro de caráter mais amoroso, mais sentimental e coisas do tipo, e não é bem isso que acontece, não é mesmo? Então, esse uso da ironia que já começa aqui no título, ele pode ser visto como um elemento de subversão que o autor infunde ao próprio estilo. Então, é como se o uso da ironia permitisse que o leitor olhasse para as situações aqui descritas de uma maneira extremamente subversiva, de uma maneira pouco comum para todos os padrões que se estabeleceram no que diz respeito ao modo de representação dessas temáticas sobre aquele período. E ainda pensando neste ponto de vista mais estético, me parece muito interessante que as vítimas das torturas aqui, né, os torturados, eles não assumam a voz narrativa, o que por sua vez evita um sentimentalismo exacerbado. Então veja que este livro aqui, ele não pende nem para aquele viés mais naturalista que faria com que a gente se sentisse incomodado pelo excesso de descrição da tortura, mas ele também não pende para essa coisa muito mais sentimental que faria com que a gente se compadecesse extremamente daquela pessoa que está sendo torturada. Portanto, os narradores aqui são, na maioria das vezes, testemunha dos eventos que se debruçam ali sobre esse passado alheio, que também é um passado coletivo, o que acaba causando aqui nessas narrativas um jogo temporal que permite com que o leitor perceba que existe ali um presente, aí este narrador volta ao passado e no fim do conto ele retorna ao presente. Então esse jogo tensivo entre o passado e o presente acaba sendo possível de ser lido aqui, principalmente por conta dessas vozes narrativas que vão ali falar de assuntos que aconteceram, de eventos que aconteceram com outras pessoas, das quais eles muitas vezes nem sequer foram testemunhas. Mas enfim, os grandes temas abordados aqui nestes contos, pelo menos até agora, me parece que tenham sido a tortura e suas consequências físicas e psicológicas, e em alguns casos a culpa por ter sobrevivido à tortura, e isso é uma coisa muito importante. O segundo grande tema aqui deste livro talvez seja a ditadura em si e como ela afetou a vida, desde a empregada que cantava a música do Vandré e foi presa por conta disso, até a vida daqueles militantes mais ferrenhos que se engajaram na luta armada
e entraram mesmo para a clandestinidade e mesmo de alguns familiares e mesmo amigos ali desses mesmos militantes. E por fim, me parece que o último grande tema aqui seja a violência em suas mais diversas materializações. A violência física, a violência psicológica, a violência simbólica e por aí vai. Agora, pensando sobretudo nos temas como a tortura e a violência, não teve como eu não me lembrar aqui, a partir da leitura desses 14 primeiros contos, daquilo que o Fernando Gabeira disse no seu livro lá, que é O Que É Isso, Companheiro. Também já tem vídeo no canal e o link para ele vai estar naquela playlist também lá embaixo. Mas enfim, lá pelas tantas, como eu disse naquele vídeo, tem um momento em que o narrador do livro do Gabeira diz uma coisa muito interessante, que é essa ideia de que o torturado não pode saber quanto tempo se passou desde o início da tortura. E esse tempo acaba se materializando aqui também, porque é aquele tempo quase kafkiano, é aquele tempo inescapável que está presente em alguns desses contos. Isso me fez lembrar bastante de uma entrevista, eu não sei se vocês viram isso, que a Dilma Rousseff deu para algum repórter do SBT, cujo nome eu não vou me lembrar agora. Eu vou procurar o link para este vídeo e vou deixar lá embaixo. Não porque é a Dilma falando, mas porque nesse vídeo a Dilma fala uma coisa que é muito parecida com aquilo que o Fernando Gabeira disse naquele seu livro do Que É Isso, Companheiro, e que de certo modo aparece aqui, que é aquela coisa de que durante uma sessão de tortura, quando você fica sabendo o tempo que lhe resta, você sempre pode pensar, eu resisto mais 5 minutos, eu resisto mais 5 minutos. Então, quando a Dilma falou, quando eu li aquele trecho do livro do Gabeira, eu me lembrei bastante dessa entrevista da Dilma, porque de certo modo as duas coisas meio que coincidem. Mas enfim, não é disso que eu estou falando. Pois bem, eu estava dizendo então que conforme eu fui lendo aqui, não teve como eu não me lembrar lá desse trecho do livro do Gabeira. E claro, pensando aqui nessa ideia toda da representação do trauma e da violência, se o trauma faz a pessoa confundir o real e o irreal, nós vamos acompanhando aqui também a história cotidiana dos efeitos da ditadura na vida dessas famílias aqui. Ao contrário do que acontece aqui em Cá, por exemplo, que é do mesmo autor, né? Que você tem a história desse pai que está ali engajado na procura, na busca pela filha, o mesmo não acontece aqui. Aqui, os efeitos da ditadura já foram, de certo modo, incorporados ao cotidiano de alguns desses personagens, de algumas dessas famílias. E isso talvez mostre de uma maneira muito mais interessante a gravidade gerada ali, né? A gravidade do trauma gerado por esse período da nossa história. Então me parece que o ponto de vista, ou pelo menos os pontos de vista a partir dos quais se narram esses contos aqui, me parecem ser muito inusitados e muito interessantes. Mas enfim, postas todas essas coisas, então eu separei aqui alguns desses 14 primeiros contos, acho que 7 deles, apenas para dar uma ideia aí a vocês sobre o que vocês vão encontrar aqui nesta reunião de textos. Então, para que eu não me esqueça dos títulos dos contos, eu vou dar uma colada no índice do livro. E eu vou agrupar esses contos aqui, conforme eu for comentando um pouquinho sobre eles, de acordo com aquilo que eles tenham em comum, porque eu acredito que isso vai dar um maior dinamismo aqui a essa minha fala, esse tipo de coisa. Bom, os dois primeiros contos sobre os quais eu vou falar para vocês, o que não significa que eles sejam os primeiros do livro, são Terapia de Família e A Entrevista. Esses dois contos eles me chamaram muito a atenção porque eles vão contestar essa visão heróica que nós temos dos militantes, porque falam da história de filhos que de uma hora para outra, sem maiores explicações, se viram abandonados pelos pais que reapareceram anos depois, como se nada tivesse acontecido, e ainda investidos de toda essa aura de heroísmo e por aí vai. Então, de maneira muito semelhante ao que acontece, por exemplo, aqui em Cá, Relato de uma Busca, nesses dois contos nós vamos acompanhar a memória das pessoas que ficaram do lado de fora dos porões da ditadura, e justamente por conta disso, essa memória ela vai problematizar todo esse heroísmo que nós costumamos associar de maneira muito direta aos perseguidos políticos. Então, o primeiro deles, que é lá o Terapia de Família, vai contar a história deste rapaz que está ali entrando no início da vida adulta.
e ele começa a ter sérios problemas com a família porque o pai dele passou anos preso, ele era um prisioneiro político, e quando ele voltou as pessoas fingiram que nada tinha acontecido, e nesse meio tempo a estrutura familiar deste menino acabou sendo profundamente abalada, e é justamente por conta disso que essa família toda resolve ir lá fazer terapia para poder tentar resolver esses problemas, e daí você vai ter que ler o conto para saber se eles conseguem ou não. De maneira muito semelhante a isso, o conto, a entrevista, vai falar também de como que os filhos, as filhas, no caso, se relacionam não com o pai, mas com a memória que elas têm dele. E esse segundo conto aqui, esse A Entrevista, ele me pareceu muito mais bem elaborado do ponto de vista estético, porque o que a gente observa aqui é um desaparecimento gradativo da memória paterna, porque nós vamos acompanhar aqui três irmãs dando uma entrevista sobre o pai que é até hoje, aqui até o presente da narrativa, um desaparecido político. Então, como a gente tem essa visão das três irmãs, a gente vai observando como que com o passar do tempo, essa imagem do pai foi começando a se desfazer, foi começando a perder os sentidos até chegar ali a irmã mais nova. Então, enfim, este é um conto do qual gostei bastante mesmo. Então veja que esses dois primeiros contos, eles acabam nos mostrando esse lado não tão positivo, né, de entrar para uma militância e de todo esse heroísmo. Quais são as consequências familiares e individuais deste heroísmo aqui, que é sempre associada a essas figuras que combateram a ditadura. Ele não tira a validade dessa luta, né, aqui ao longo desses contos, mas ele mostra um outro lado, um lado que sempre acaba sendo escamoteado diante de toda essa figura heróica que nós acabamos fazendo dessas pessoas que entraram para a clandestinidade. De maneira muito análoga a isso, tem um terceiro conto aqui dessa primeira leva, que também vai problematizar essa postura da esquerda, e este conto se intitula A Suspeita. Este conto aqui, ele também vai contestar a visão heróica, mas de todo um grupo de esquerda que no passado, diante de toda aquela tensão do clima da ditadura militar, acabou prejudicando um dos seus membros e que, no presente, esse mesmo grupo tenta ali tirar o corpo fora e justificar todas as ações que tiveram para com esse sujeito. E daí eu não vou falar que tipo de ações são essas, você vai ter que ler o conto para saber o porquê. Mas enfim, outros dois contos que me chamaram muito a atenção aqui, talvez tenham sido eles os meus preferidos, foram O Velório e Joana. Sobretudo o primeiro deles. Porque assim como os dois primeiros contos sobre os quais eu comentei, esses dois contos aqui, eles vão focar na questão familiar. Só que eles perdem toda aquele tom de denúncia ao heroísmo e mostram uma realidade ainda mais triste, que é a realidade de uma família que não tem sequer um corpo para enterrar, de maneira muito semelhante ao que acontece aqui em Cá, Relato de uma Busca. Veja lá o meu vídeo sobre este livro. Porque em ambos os contos, tanto em Joana quanto em Velório, o que nós temos é essa ideia do luto interditado. O que vai acabar gerando aqui a incapacidade de aceitação por parte das pessoas que ficaram. Então a violência aqui, ela é muito mais simbólica, ela é muito mais psicológica do que uma violência física efetivamente. Que como ela não tem ali o corpo do marido que sumiu durante o período, ele foi preso durante o período da ditadura militar, e daí só entregaram um atestado de óbito para essa esposa, falando, olha, seu marido morreu, infelizmente, só que nós não encontramos o corpo. Então, como não encontram o corpo, como não entregam a essa esposa o corpo do marido, ela pensa que ele ainda pode estar vivo e passou por conta disso a vida toda procurando por ele pelas ruas, porque acredita que por conta das torturas ele deva ter perdido o juízo ou alguma coisa do tipo. Então, e é uma história muito triste, porque faz 40 anos no mínimo que essa mulher está ali procurando incansavelmente todas as noites pelo marido. Então ela vai de mendigo em mendigo perguntando, olha, você não viu um sujeito assim, assim? Então, enfim, é uma história bem triste. Agora, mais triste do que a história da Joana é a história narrada aqui no conto chamado Velório, porque este conto fala de toda uma família que organiza um velório para o filho que foi desaparecido
durante o período da ditadura militar. E esse velório acaba mobilizando toda a cidadezinha em que essa família mora. E assim, o final deste conto é assim uma coisa terrível, principalmente porque o pai, como ele não tinha um corpo para enterrar, ele colocou a roupa do filho dentro do caixão e enterrou o caixão vazio só com as roupas. É um conto que ele choca não pela violência, mas não pela violência física, mas por essa violência simbólica, essa ideia de que a falta do corpo do filho acabou se tornando um fardo muito pesado para aquelas pessoas. E esses dois contos aqui, O Velório e Joana, acabaram me chamando muita atenção também por conta de outras duas questões. A primeira delas é o retrato que o Bernardo Kucinski faz do que acontecia nas cidadezinhas de interior, nas cidadezinhas afastadas das capitais, afastadas dos grandes centros urbanos. Isso é uma coisa muito interessante. E isso é uma coisa que vai estar presente também em um outro conto cujo título é A Visita do Inspetor Geral, que também fala da passagem ali de um agente da ditadura por uma cidadezinha interiorana, mas enfim. E a segunda das coisas que me chamou bastante atenção ao longo desses dois contos, sobre os quais eu acabei de falar, é a ideia de que o Bernardo Kucinski ele trabalha nos dois contos com com o mesmo motivo narrativo, que é a ausência de um corpo. Enquanto em velório, só que ele faz isso de maneira sob perspectivas diferentes. Enquanto em velório, a ausência do corpo do filho se constrói como um fardo muito pesado para a família, e é justamente por conta disso que eles resolvem enterrar ali o caixão vazio, esse caixão que simboliza o próprio filho que eles perderam ao longo da ditadura. No segundo conto, que é lá em Joana, o que a gente tem é que essa ausência do corpo acaba dando esperança a essa personagem que continua acreditando que o marido esteja vivo. Então, apesar dos pesares, isso ainda acaba movendo essa personagem a algum lugar. Então, veja que, apesar das diferentes perspectivas, os dois contos falam exatamente da mesma coisa. E os dois últimos contos sobre os quais eu gostaria de falar para vocês dessa primeira leva aqui são Você Vai Voltar para Mim, que é o conto que dá título aqui ao livro, e o Sobre a Natureza do Homem. E talvez eles sejam os contos que de maneira mais direta abordem o tema da tortura e da violência física, que não deixa de ter também aqui nesses casos as suas consequências psicológicas. O primeiro desses contos, que é aqui o Sobre a Natureza do Homem, vai falar um pouquinho da história de uma estudante chamada Imaculata, que por ser amiga de um militante, acaba sendo presa e torturada durante ali o período da ditadura. E essa experiência é tão horrível que ela acaba, enfim, enlouquecendo. E daí é muito interessante, porque se você for pensar no título do conto, né, que é sobre a natureza do homem, tudo nos faz crer que o homem é naturalmente mau, ao contrário do que algumas pessoas defendem, e é nisso que eu acredito, enfim. E quando a gente pensa no nome dessa personagem, que é Imaculata, dá essa ideia de algo sagrado que infelizmente acaba sendo conspurcado, acaba sendo profanado ao longo do conto. E essa sacralidade dessa menina fica evidente porque ela é muito passiva diante de todas as coisas que lhe acontecem. E talvez essa seja também uma das coisas que contribuíram para essa loucura que acaba acometendo essa personagem. Então é um conto bem triste, sobretudo por conta do desfecho que lhe é dado. E o segundo desses contos, que é o conto que dá título aqui ao livro, ele é o mais chocante, dada a ironia justamente do título, porque quem olha para isso daqui pensa que se trata de uma história de amor. Quando você lê, Você Vai Voltar para Mim. Só que quem diz isso daqui é um torturador que olha para a vítima, que está prestes ali, enfim, a passar por julgamento, e daí esse torturador olha para ele e fala: você tome cuidado com o que você vai falar lá para o juiz, porque você vai voltar para mim. Então, quando você percebe a reversão irônica que o Bernardo Kucinski gera aqui nesse título, isso por si só já é uma coisa que acabou me chocando muito, diga-se de passagem. E Você Vai Voltar para Mim talvez seja um dos contos mais brutais aqui desta primeira parte que eu li. Não por aquilo que ele mostra, mas por aquilo que ele sugere. Então, assim, apesar de ser aqui um conto que trata mais diretamente da tortura e da violência física,
ele não nos mostra isso em momento algum. Só que apesar dele não nos mostrar, existe aqui uma série de evidências que nos mostram indiretamente o quão violentas são essas sessões de tortura, porque a moça aqui que foi a julgamento, ela se desespera de tal maneira diante do juiz que ela fala, olha, se vocês me mandarem de volta ao DOPS, eu vou dar um jeito de me matar, nem que eu tenha que cortar os pulsos, nem que eu tenha que fazer greve de fome até morrer, nem que eu tenha que bater a cabeça contra a parede, eu vou dar um jeito de me livrar daquela desgraça. Então veja que a mulher acha que a morte é muito melhor do que continuar sendo torturada. Não precisa nos mostrar mais nada, sabe? Só de mostrar o estado mental dessa personagem, já fica evidente que essas sessões não são nem um pouco brandas. E mais do que isso, durante essas falas desse torturador, fica claro que nós estamos aqui diante de uma pessoa extremamente sádica. De uma pessoa que diz o tempo todo, olha, eu poderia te matar, mas eu não vou fazer isso porque eu acabo me divertindo enquanto eu te torturo. Então, e essa tortura é uma tortura que não é apenas física, é uma tortura psicológica, quando ele diz em todo momento que ele vai estuprá-la, que ele vai... Quando eles pegam e encenam ali o fuzilamento dela repetidas vezes. Então, assim, é um conto que arrepia por conta dessas várias camadas que ele vai tendo. E é um conto extremamente curto. Ele tem, sei lá, 4 páginas ou nem isso. Então, assim, talvez o maior êxito deste livro aqui do Bernardo Kucinski seja justamente em, por meio desses contos que são extremamente curtos, o maior que eu li até agora tinha, sei lá, 5 páginas, só que ainda assim eles são extremamente contundentes. Então ele vai direto no ponto ali e ele faz isso de maneira muitas vezes muito mais sugestiva do que explícita. Então veja aqui, só por esses exemplos que eu fui dando aqui para vocês, já fica claro que a intenção deste livro aqui é mostrar sob diversas perspectivas as consequências da ditadura. Eu poderia enveredar aqui por outros caminhos de cunho mais teórico, mas eu vou deixar para fazer isso na segunda parte dos meus comentários sobre este livro aqui, que vai sair ainda essa semana. O próximo conto que eu vou ler aqui agora é deixa-me pegar aqui o título dele, Kadish para um dirigente comunista. Então não vejo a hora de já vir aqui para este conto, enfim. Então ainda essa semana eu volto aqui para que a gente possa conversar sobre os demais contos deste livro. Incrível, portanto, leiam porque vale muito a pena, certo? Enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um amplex para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau!